O livro de Salmos é o plural de salmo, que significa cânticos, hinos, odes e poemas. É uma expressão profunda da relação entre o ser humano e Deus. Especificamente o Salmo 8 é a grandeza, fala da grandeza de Deus e a dignidade do homem. O Salmo 8 diz assim no título: ao músico-chefe sobre Gitite, Salmo de Davi. Ó Senhor nosso Deus, quão excelente é teu nome em toda a terra, que estabeleceste a tua glória sobre os céus. Da boca dos bebês e das crianças de peito, tu ordenaste a força por causa dos teus inimigos, para que pudesses parar o inimigo e o vingador. Quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenastes, o que é o homem para que sejas cuidadoso com ele, e o filho do homem para que o visites? Porque o fizeste por um pouco menor do que os anjos e o coroaste com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, sim, e os animais do campo, as aves do ar e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Aí vem explicando aqui na Bíblia BKJ, né, sobre o título. Alguns propõem que Gitite é algum tipo de instrumento musical semelhante à lira. A Septuaginta traduz o termo como para os lagares, relacionando a uma raiz hebraica correspondente a uvas. Nesse sentido, por ter sido uma música para ser cantada durante a colheita de uvas. No versículo 1, esse hino de louvor é identificado mais especificamente como um hino de criação, junto com o Salmo 19, né, de 1 a 6, o 33 e o 104, porque focaliza a terra e os céus. Termos que descrevem a criação como um todo, como dizem em Gênesis capítulo 1, versículo 1, em Êxodo capítulo 20, versículo 11, em Neemias capítulo 9, versículo 6. Glória, sinônimo de honra e majestade, e nome que indica a pessoa e não apenas o título, são paralelos, e esses termos demonstram que Deus e sua glória enchem toda a criação. Essa linguagem diferencia Deus de sua criação. Ele é transcendente, mas mostra também que ele está presente nela. Deus é imanente. No versículo 2, até os senhores humanos mais fracos, com sua fala, às vezes inarticulada, servem de firme testemunho, ou seja, de força, da glória a Deus, da glória de Deus, né, que fazem parar o inimigo e o vingador. De acordo com Jesus, as crianças e sua fé simples são o que realmente representam o reino de Deus. Em Mateus, você vai encontrar em Mateus, capítulo 18, versículo 4, essa fala de Jesus. Paulo também construiu um argumento semelhante ao descrever Deus usando a fraqueza e a loucura para envergonhar os sábios deste mundo. E no versículo 3 e 4 diz assim: a vastidão da criação é contrastada com a pequenez e a insignificância do homem. Isso está em forma de pergunta. Como é possível Deus se importar e se preocupar com as pessoas? Ambas as palavras significam prestar atenção em e cuidar de. Isso nos deixa perplexo à luz da diferença entre o tamanho e a extensão do cosmos e a relação da insignificância da humanidade. Os termos homem e filho do homem são paralelos e usados para descrever a humanidade como um todo reunido. Aí você vai encontrar sobre a fraqueza e a loucura, né, que Deus usa para envergonhar os sábios desse mundo. Você vai encontrar essa direção deste versículo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29. Essa referência, no caso. E as demais sobre são paralelos e usados para descrever a humanidade como um todo, está em Salmo 146, versículo 3, em Números, capítulo 23, versículo 19, e Isaías 51, versículo 121. Nos versículos 6 de Salmos 8,
a resposta para uma pergunta surpreendente, né, que aquela pergunta do versículo 9, que diz, né, que como é possível Deus se importar e se preocupar, né, com as pessoas. Então, essa resposta se encontra nesse versículo, que basicamente são um comentário acerca de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Embora a percepção seja que os seres humanos são insignificantes no imenso sistema das coisas, a realidade se encontra no propósito de Deus ao criar a humanidade. A palavra traduzida como anjos, que em hebraico Elohim, está no plural aqui, podendo ser entendida como deuses ou seres celestiais, em vez do sentido plural comum de majestade, enfatizando a grandeza de Deus. Dessa forma, a Septuaginta, citada em Hebreus, capítulo 2, versículo 7, traduz a palavra como anjos. Mesmo que a referência seja diferente, o ponto é o mesmo nos dois casos, por causa do propósito de Deus que Deus tem para eles. Os homens estão mais próximos de Deus e dos anjos em sua função do que os animais, do que próximo dos animais. Fomos feitos senhores sobre a criação, o que expressa a função da humanidade de dominar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz isso. A figura de tu puseste todas as coisas debaixo de seus pés é desenvolvida no restante das Escrituras, como uma figura do domínio do Rei de Deus, Jesus Cristo, que é o segundo Adão, sobre o seu reino. Você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 27, em Efésios capítulo 1, versículo 22 e em Hebreus capítulo 2, versículo 8. E no versículo 9 de Salmo diz que o Salmo ele termina como começou, formando um inclusivo, né? Um inclusivo quer dizer basicamente um suporte para os livros, né, para o seu conteúdo. E aqui diz, ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Terminou assim, conforme foi o começo. O começo diz, ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é teu nome em toda a terra, que estabeleceste a tua glória sobre os céus. Então aqui é assim, o Salmo, que é esse cântico, está engrandecendo a Deus, né, sobre a dignidade do homem. Então, é isso que diz o livro de Salmo. Ele engrandece a Deus e ali ele compara, né? Coloca, não é uma comparação, mas ele faz ele quer mostrar, né? Quem é, como e por quê, como é possível Deus se importar conosco. O homem que para ele não é nada, né? Não significa nada. O homem é tão pequeno, né? Perante Deus, mas Deus se importa com ele, Deus se importa conosco. Grande é o seu amor pela humanidade. E é isso que quer dizer aqui o cântico de Salmo 8.